A união da música com a literatura marca a primeira edição da Quinta Sinfônica da Orquestra da Universidade de Caxias do Sul nessa temporada 2015. Maestro Manfredo Schmidt conosco aqui no quadro Substância Sonora de hoje, bem-vindo. Beethoven e Tchaikovsky se inspiraram em outros dois gênios da literatura para fazer essas composições que vão ser apresentadas, né? Exato. Bom, bem-vindos novamente à nossa temporada da nossa Orquestra Sinfônica. E é um prazer enorme abrir essa temporada com duas grandes obras, que é o Egmont de Beethoven e também a Tempestade de Tchaikovsky, que originalmente era Egmont de Goethe e a Tempestade do Shakespeare. A ideia é mexer um pouco com esses dois universos, né, que é a literatura e a música, e até para instigar um pouco o nosso público na busca dessas duas artes. Egmont se inspirou nesse texto do Goethe e foi também uma questão um pouco do momento de vida dele, que ele estava também chateado com a opressão que acontecia naquela época, com as forças de Napoleão invadindo a Áustria, enfim. Nessa história, Egmont ele passa a ser uma pessoa que conseguiu ir contra essas forças de opressão. Doce adormecimento, qual felicidade pura. Vem voluntário, sem solicitação. A Tempestade de Shakespeare é uma outra história muito interessante, que fala de um momento em que um nobre, o Próspero, ele é exilado numa ilha, e nessa ilha ele tem a sua filha Miranda e também um espírito, né, que auxilia ele, chamado Ariel. E esse Ariel, ele então é o comandado por esse Próspero para fazer determinadas missões, né? E o grande desejo do Ariel é que ele possa, depois de ter cumprido todas essas missões, poder finalmente ser um espírito livre. E uma das missões dele é justamente provocar uma tempestade que vai destroçar um navio e vai trazer para essa ilha as pessoas que traíram ele. E a Miranda, ela foi exilada muito cedinho, então ela não conhecia o sexo masculino. E finalmente ela conhece o Ferdinand, que é filho de um dos nobres esses que acabaram chegando na ilha, e começa todo um romance entre os dois. E é fantástico como Tchaikovsky pega essa história e transforma em música. Depois, a imagem do Próspero, esse ser humano com poderes sobrenaturais, né? Com toda uma majestade muito grande. O momento em que tem o Caliban, que é esse escravo desengolçado, esbravejando contra Deus e todo mundo, dizendo, porque esse Próspero vive me sufocando. Então, Tchaikovsky descreve isso muito bem através de um momento bastante brutal, assim, dentro da orquestra, em termos de arcadas. A sonoridade ela é muito, muito instigante.
então em que Ferdinand e a Miranda começam a desenvolver o seu romance. Existe no ato de narrar uma história que é uma peça de teatro, presume que você tem essa habilidade de trazer esses elementos que são inicialmente do teatro para simplificados. Então esse para mim é o grande ponto, assim, como trazer elementos de Egmont, da Clarinha e da situação como um todo para uma narração simples, resumida, vamos dizer assim, feita por esse autor, Grillparzer, baseado no texto do Goethe, baseado nas ideias musicais de Beethoven. Então esse é o grande ponto, para que funcione como se eu pudesse entender como é essa peça de teatro, né? A gente está falando de 2 programas baseados em peças dramáticas. Como não é possível sempre se montar essa peça com uma orquestra junto e fazer todo o programa completo, então esse narrador tem essa função. Trazer o que não se vê, mas se veria caso tivesse a peça ali, para esse ambiente musical. Maestro, o que vem por aí? O que a gente pode adiantar da temporada 2015 com relação à Orquestra Sinfônica da UFRGS? Bom, a nossa temporada já está praticamente pronta até o final do ano, mas vamos antecipar até julho, pelo menos para o público ter uma ideia, né? Esse primeiro concerto, então, vai ter a participação da Elisa Machado, do Ricardo Barpi, fazendo essa participação no Egmont. É a primeira vez que nós apresentamos essa peça e também A Tempestade do Tchaikovsky. Então são 2 obras bem desafiadoras, mas fantásticas. Assim, durante essas férias, antes a gente estava conversando offline, né? E das coisas que deu para fazer nas férias era justamente tentar descobrir um repertório muito interessante para a nossa orquestra e para o nosso público. E surgiu essas 2 obras e eu fui atrás mas por que Tchaikovsky escreveu A Tempestade? De quem que é? Aí chegando no Shakespeare, enfim, lendo toda a peça durante as férias, foi algo fantástico. Em abril, nós vamos ter a participação da Gabriela Job Delaccio. É uma brasileira que está radicada em Londres, uma soprano coloratura, uma soprano que tem um virtuosismo muito grande e que vai interpretar áreas de bravura, né, áreas extremamente virtuosísticas de óperas barrocas, sob a regência do meu assistente, o Diego Biasibetti. Em maio, temos a grata satisfação de ter pela primeira vez o maestro Hernani Aguiar, que o ano passado a gente gravou o primeiro CD e uma das obras era dele. Ele vai estar regendo a primeira sinfonia de Mendelssohn e como solista convidado nós vamos ter um trombonista vindo de São Paulo, que vai tocar uma peça contemporânea do Paulo Zubin, chamado O Vento do Sussuarão, e também um concerto do Gordon Jacob. E na abertura desse concerto, uma peça do Guerra Peixe, chamada Cinematográfica. E Guerra Peixe tem uma grande ligação com Hernani Aguiar, visto que ele foi professor do Hernani, assim como o Hernani foi meu professor. Então tem essa relação bacana. Em junho, um concerto dedicado aos namorados, no dia 11 de junho, um dia antes, com uma soprano brasileira também, que está radicada na Itália, a Suzy Georgiades. Ela vai cantar 4 canções do Strauss e depois participar de uma peça que foi um marco histórico na história da música, que foi o processo em que o romantismo chegou a um tal nível que os acordes tocados pela orquestra, eles têm várias possibilidades de resolução e a gente está no caminho da dissolução harmônica, que é Tristão e Isolda.
né, esse romance, em que ela vai cantar o Liebestod, ou seja, a canção de amor, de morte, né, e o prelúdio que a orquestra toca sozinho. E na segunda parte, outro romance, que é Romeu e Julieta, dessa vez não de Tchaikovsky, mas sim de Prokofiev, que foi outro grande compositor russo, mais moderno um pouco. E para julho, então, um momento também histórico da nossa orquestra, que é a gravação do primeiro DVD da orquestra. O ano passado nós apresentamos aquele espetáculo com a companhia de dança, o Quadrescências, a composição do Daniel Wolff. E nesse ano, então, a gente decidiu registrar essa composição que foi feita especialmente para a orquestra e que tem um valor muito grande pela qualidade da música, pela qualidade de toda a parte da dança e, enfim, a gente quer poder ter esse material à disposição do nosso público também. Não impedindo, flua a harmonia interior, envoltos em amenos devaneios, abandonamo-nos. Maestro Manfredo Schmidt, muito obrigada. Ricardo Barpe, obrigada também. O quadro Substância Sonora de hoje vai encerrando por aqui, mas a gente vai ouvir mais um pouco de como vai ser essa primeira edição da Quinta Sinfônica aqui da UX.